gente, eu tenho uma mensagem diferente hoje. É uma mensagem um pouco polêmica. Quando nós falamos de submissão, algumas pessoas falam, né, submissão, dá até um arrepio em algumas pessoas, essa palavra. Mas a verdade é que a coisa é muito mais leve do que a imagem que é passada, né? Quando fala submissão, existe um peso muito grande dentro dessa palavra que foi deturpada, foi deturpada, né? Não tem outra palavra, não. Então eu quero compartilhar algo que o Senhor ministrou ao meu coração esses dias e eu acredito que vai ser bênção, vai edificar a sua vida. Vamos lá. Eu travei em Êxodo, capítulo 20, verso 10, esses dias, que fala lá sobre os 10 mandamentos, né? E tá falando especificamente no verso 10, fala da lei do descanso. Eu vou ler aqui o que eu escrevi, tá bom? No verso 10 diz: nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, filhas, servos, servas, animais, nem os estrangeiros que moram em tuas cidades. E aí eu falei assim, mas por que a mulher não aparece aqui? Porque não seria o certo nem tu, nem tua mulher, seus filhos, né? Por que a mulher não aparece aqui? Não entendi isso aqui. É porque a mulher vai estar trabalhando, né? Cuidando da comida, aí tem uma loucinha para lavar, então é por conta disso que ela não aparece. E aí o Espírito Santo me fez lembrar de Gênesis, no capítulo 1, verso 27, que diz assim: criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Antes mesmo de ter efetivamente criado a mulher, ela já existia em Adão. Deus a criou a partir da costela dele, porque o próprio Deus já via Eva em Adão. E depois de formá-la e levá-la a Adão, ele a reconheceu como sendo parte dela. Então, quando Deus entrega ordens ao homem, ele não vê apenas o homem, mas vê o casal, fazendo referência, claro, ao casamento. A partir do casamento, não são mais dois, mas um diante de Deus. Existem leis e ordens específicas apenas para a mulher ou apenas para o homem. Mas, no geral, as regras como a do descanso, os 10 mandamentos, as leis no geral, quando não há essa especificação, que é para a mulher, que é para o homem, que é para o solteiro, para a solteira, filhos, filhas, idosos, quando é uma regra geral, Deus vê o homem e a mulher, porque não há distinção. E a partir do casamento, tornam-se uma só carne. E é por isso que a mulher é auxiliadora do marido, já que o propósito entregue a Deus para ele torna-se também uma missão para ela, ou uma submissão. E não apenas a mulher tem a missão de auxiliar o marido, mas também possui uma missão própria, algo específico dado a ela, a nós, como mulheres, para cumprir além desta submissão com relação ao seu marido. Mas diferente do marido, que tem a mulher como auxiliadora, nós não temos o homem como referência de auxiliador, mas nós temos a bênção do homem para fazer o que Deus nos deu como missão à parte da família. E assim como a igreja possui a bênção de Cristo e faz tudo em seu nome, a mulher também possui a bênção do marido e ele é representado por ela em tudo que ela faz. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. O plano original, antes da queda, não havia essa necessidade, essa distinção de ter o homem como cabeça. E é por isso que a natureza caída luta contra a submissão. A mulher deseja não submeter-se ao marido, porque não era para ser assim. E assim como a nossa carne luta no que diz respeito a nos submeter, tendo Cristo como cabeça. Mas assim como Jesus veio e se tornou o cabeça da igreja, ao qual nos referimos a Ele como Mestre e Senhor, porque sem tê-lo como referência,
continuaríamos errantes pelo mundo, seguindo os desejos da nossa alma. Deus instituiu o homem como referência da mulher. Como mulher, eu quero ser amada, cuidada e aprovada pelo meu marido. E eu me sinto correspondida quando assim eu sou. E o inverso também é verdadeiro. Assim como a igreja tem Cristo como cabeça, aquele que nos diz o que fazer, a quem desejamos agradar o coração e com quem desejamos estar. Assim como a morte e a maldade humana são coisas difíceis de aceitar. Não conseguimos aceitar como sendo algo realmente natural para nós. É algo que contraria o nosso espírito, que anseia a eternidade. Nós não desejamos envelhecer, não queremos morrer, porque o original não seria assim. Então, apesar de cada um ter a sua missão exclusiva, a partir de dons e talentos dados por Deus, juntos possuem uma única missão, a família. E tudo o que fazem em unidade como família é visto por Deus como cumprimento dado aos dois, sendo um. Assim como somos membros de um corpo, a igreja, que executa a obra como o corpo humano executa movimentos ordenados pelo cérebro. Temos Cristo como cabeça e quando agimos como igreja, obedecemos seus comandos e segue a mesma referência como família. É por isso que o coração do homem precisa estar alinhado ao coração de Cristo, para que como cabeça da mulher, ela o auxilie a cuidar da família segundo as ordens de Deus para a mesma, para que vivamos a bênção e não a maldição, para que tudo o que fizermos como família seja para edificação e não destruição, edificando assim os nossos filhos que serão referência em Cristo, assim como o nosso casamento. A nossa casa se torna referência da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Quando a serpente enganou Eva e disse que eles não morreriam e seriam como Deus, na verdade, eles já eram como Deus. Deus os criou à sua imagem e semelhança. Já havia no homem não só a imagem, mas a semelhança de Deus. Nós já víamos as coisas e um ao outro, como Deus nos via. E o que o diabo queria era que passássemos a ver também como ele. Como em tudo, ele sempre tenta fazer a versão dele da criação. E corromper o homem foi uma forma de ter o que era de Deus. Ele invejava e desejava ser, ele ainda deseja ser como Deus. E corromper a sua criação não só afrontaria a Deus, mas nos afastaria de toda a sua excelência e intimidade. Quando somos reconciliados com o Pai através de Jesus, somos pouco a pouco reinseridos na visão original de Deus para nós. E é por isso que nós lutamos contra a deturpação trazida pelo pecado através da queda. Como mulheres, o diabo procura transmitir a imagem de inferioridade, de que não fomos consideradas e, na verdade, estamos inclusas em tudo e nunca deixamos de estar. O diabo conduziu o homem a tratar como ordinário tudo o que era extraordinário. Assim também foi com a mulher. Um homem restabelecido na visão de Deus para a família sabe da importância de sua mulher ao seu lado e também diante de Deus. E também a mulher tem a sua visão curada a respeito do seu marido. Somos um no casamento diante de Deus. Este sempre foi o plano original e como um precisamos nos mover, tendo Cristo como cabeça. Eu desejo de coração que essa palavra venha abençoar a sua vida, venha edificar a sua casa. Você, como homem, ter essa convicção de que realmente o seu coração está alinhado com Cristo,
para que dentro da visão de Cristo para a sua família, a sua mulher possa descansar nas ordenanças que vêm a partir de você. E você como mulher, nós como edificadoras do nosso lar, como aquela que governa, que coordena para que as coisas funcionem dentro de casa. Nós temos que ter esta convicção, mesmo que às vezes os nossos maridos não estejam reinseridos nessa visão de Cristo, mesmo que você seja a única referência de Cristo na sua casa, ainda assim existe uma ordenança a respeito dessa submissão que Deus ordenou. Nós sabemos que é difícil, mas nós sabemos que com Cristo nós podemos todas as coisas. E a Bíblia nos dá orientação de como proceder quando o nosso marido não está inserido na visão de Cristo. E pouco a pouco ele vai sendo contagiado sem que ele mesmo perceba e vai se reinserindo no plano original de Deus e vice-versa. Então que Deus nos dê muita sabedoria como família para agirmos como um, como assim fomos criados para ser. Que Deus te abençoe. Um beijo e até a próxima.